Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro JA desta semana. E essa segunda é dia de trabalho e reconstrução e limpeza para muitos gaúchos que foram atingidos pelos temporais no fim de semana. Teve destelhamento, destruição e alagamento em Porto Alegre, em Santa Cruz e no município de Harmonia. E o fim de semana também foi trágico nas águas. Foram 3 afogamentos desde que começou a Operação Verão em dezembro. 43 pessoas já morreram afogadas aqui no estado. Hoje também vamos voltar a falar em estiagem. É que já são 212 municípios em situação de emergência. No esporte, os destaques são as vitórias do Grêmio e as vitórias do Inter também. E também um episódio lamentável de violência que acabou acontecendo, não é, Alice? Oi, Cris, é isso. A terceira rodada do Gauchão foi super movimentada dentro de campo. O Inter ganhou a primeira. Foi uma goleada no Beira-Rio, 4-0 sobre o São Luís. O Grêmio, mesmo com o time reserva, bateu o São José fora de casa e é o único a vencer todos os jogos até aqui. Mas nós vamos falar também sobre o que aconteceu antes desse jogo entre São José e Grêmio. Uma briga entre torcedores dos dois clubes deixou uma pessoa ferida e carros que estavam perto do estádio foram apedrejados. A gente repercute daqui a pouquinho no JA. Ok, Alice, no programa de hoje você vai ver também que o Rio Grande do Sul teve recorde de pessoas que mudaram de gênero nos cartórios. O número de pessoas que se declararam um gênero diferente do designado no nascimento aumentou 28% em 2022. E hoje, 30 de janeiro, seria aniversário de Jaime Caetano Brown. E para marcar a data, o estado ganha um memorial aos pajadores. Vem conferir os detalhes aqui no Jornal do Almoço. Ele está só começando. A gente começa o Jornal do Almoço mostrando uma homenagem de gratidão à vida e a quem ajuda a vencer o câncer de mama. A Ana Cláudia recebeu o diagnóstico da doença em novembro do ano passado na cidade onde mora, em Alegrete. Ela fez uma cirurgia aqui na capital e agora está no caminho da cura. A Fernanda Carvalho vai nos contar mais dessa história e da retribuição dessa primeira etapa que teve sucesso. Bom dia, Fernanda. Bom, essas rosas que a gente está vendo aí representam muito mais do que um presente, né, Fernanda? Bom dia. Isso mesmo, Cris. Bom dia para ti, para todo mundo que está nos assistindo. Olha que time bonito que a gente reuniu aqui para contar essa história. Eu já estou com a minha rosa aqui na mão. A Ana está aqui do meu lado com esse buquê belíssimo. Ela de Alegrete, como tu já disseste, né, Cris? Veio até Porto Alegre, fez a cirurgia agora em janeiro e está voltando para trazer esse presente para a equipe que te atendeu e para todo mundo por quem tu passou no hospital, né, Ana? Exatamente. Bom dia, Cris. Tudo bem? É um prazer estar falando contigo. Eu vim aqui em gratidão. Gratidão ao atendimento da doutora Kênia, minha mastologista, que me mostrou o quanto foi importante encontrar o meu câncer nessa fase inicial, o quanto é importante o diagnóstico precoce. Então, a gente está vendo imagens ali, Ana, de tu distribuindo as rosas aí, não só para a equipe, mas por pacientes, por quem tu passou também. Foi uma promessa que tu fez para Santa Rita, né? Fiz uma promessa para Santa Rita. Eu fiz uma promessa na consulta anterior ao dia da minha cirurgia. Se desse tudo certo, eu voltaria com 100 rosas vermelhas para distribuir entre os funcionários, pacientes, colaboradores dessa grande coisa de amor que é essa Santa Casa. Porque é muito bom estar aqui e poder ser tratado. E eu gostaria de entregar agora o meu buquê para minha doutora. Vamos entregar para a doutora Kênia, então. Esse aqui ó, é especial para a doutora Kênia, que é a mastologista dela. Mas antes a gente só quer encerrar, viu, Cris, e todo mundo que está nos assistindo. Doutora Kênia, eu perguntei para a senhora se ela estava curada. A senhora me disse que ela está no caminho da cura, porque o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença na história da Ana e de outras pacientes, né? Isso, bom dia. Sim, é importante o diagnóstico precoce. A Ana detectou o tumor inicial, 0,5 centímetros, que é quando a gente tem 95% de chances de curas. Então, essa ação da Ana é muito importante para sensibilizar todas as mulheres, procurarem o atendimento, procurarem fazer seus exames de rotina. Só fazendo diagnóstico precoce é que a gente consegue altas taxas de cura, em torno de 95%. E, infelizmente, com a pandemia, a gente detectou um aumento do número de casos mais avançados, porque as mulheres deixaram de fazer seus exames.
Então é importante, muito importante. Obrigada, doutora Kênia. Essas meninas aqui, ó, gente, estão representando aí essa grande equipe aqui do hospital que passou pela vida não só da Ana, mas de outras pacientes. Tô com a minha rosa aqui, viu, Cris? E vou levar uma pra ti também, viu? Já já eu tô aí. Obrigada, Fernanda. Que coisa linda esse reconhecimento. É muito bacana, né? Tanta gente que ajuda. Nós, quando estamos em tratamento, a gente tem essa vontade mesmo de retribuir. Foi lindo o gesto da Ana. Parabéns. O fim de semana foi marcado pelo encerramento da programação de homenagens às vítimas do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Na última sexta-feira, a tragédia completou 10 anos. Aos poucos, familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio na Boate Kiss foram chegando à Basílica da Medianeira, em Santa Maria. Eles se juntaram a pessoas da comunidade para uma missa em homenagem às vítimas da tragédia. Muitos vestiam camisetas com fotos de quem perdeu a vida no incêndio de 27 de janeiro de 2013. Além de homenagear as vítimas, os participantes também rezaram pelos familiares e sobreviventes. A missa foi celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin. Acho importante nós não perdermos a memória, os nomes, os sonhos, os projetos, as pessoas que ficaram também. Acho que nesse sentido, Santa Maria ficou com uma marca indelével por causa do incêndio da Kiss. É preciso assumir isso e se responsabilizar pelo presente, mas ao mesmo tempo projetar para um horizonte maior, que é também a nossa esperança. A missa marca o encerramento da programação de homenagens pelos 10 anos do incêndio na Boate Kiss. Foi aqui, na Basílica da Medianeira, que há 10 anos foi celebrada a missa de 7º dia das vítimas. E agora, 10 anos depois, familiares, sobreviventes e a comunidade de Santa Maria volta para celebrar junto à Medianeira, considerada padroeira do Rio Grande do Sul. No final da celebração, 242 velas foram acesas aos pés de Nossa Senhora Medianeira, cada uma lembrando uma pessoa que morreu no incêndio. Depois, todos saíram em procissão até a Capela das Velas. Se encerra essa programação e se inicia um novo ano, um novo período de um ano, de mais um ciclo de luta, de resgate à memória e de construir caminhos e principalmente perpetuar essa memória na cidade para que a gente possa ter um caminho em prol da saúde, em prol de respeito à vida e de permanentes homenagens ao longo não só desse ano, mas de todo o futuro que vai muito além de nós. A segunda-feira começou com sol em todo o estado, mas em várias regiões ficaram aí os prejuízos que foram causados pelos temporais do fim de semana. Marco, aquela chuva que vem rápido demais, né? Não resolve problema nenhum e faz muitos estragos. Exatamente, Cristina. Nesse caso, inclusive, em algumas cidades durou apenas 10, 15 minutos e causou tanta destruição que, na verdade, se soma a todo o prejuízo já causado pela falta de chuva. Em alguns locais, inclusive, o vento foi muito forte. No Vale do Caí, teve cidade com mais de 120 km por hora. Uma delas foi a pequena cidade de Harmonia. A nossa equipe foi lá conferir os estragos desse temporal. O ginásio dessa escola foi levado inteiro ao chão. A destruição causada pelo temporal em Harmonia entristeceu quem trabalhou na reforma no ano passado. Nós tínhamos um lindo ginásio reformado e que as crianças adoravam. E agora? Agora a gente tem escombros, pedaços de pedra, ferros, tudo voando por aí, tudo no meio dos matos, em cima das casas. É o que a gente tem agora. O vento forte, acompanhado de chuva, veio rápido na tarde de sábado. Foram poucos minutos, segundo os moradores, mas o suficiente para arrancar telhados e espalhar pelas ruas. A loja de estofados do seu Geraldo molhou toda por dentro. Tem pela rua, tem folha da loja uns 300 metros longe, por aí estamos achando, né? Foi uma coisa assim de poucos minutos. Sinal de guerra, foi um terror isso aí. Nessa casa, na área central, uma árvore foi arrancada pela raiz. Já próximo dali, a casa da família do Eduardo foi atingida por telhas que voaram do pavilhão de uma empresa. Um baita susto. Minha filha estava tomando banho e eu vi que começou a dar o vento, eu fechei toda a casa. E aí daqui a pouco começou a estourar a vidraça na minha casa e foi muito rápido, questão de 1 minuto, no máximo 2. Não sei se deu 2 minutos de temporal assim e passou. E aí quando a gente abriu a casa para olhar o que tinha acontecido, já estava todo esse retorcido de
ferro aí na nossa casa. Deu barulho? Muito. A sensação é que como se tivesse um avião passando, um rugido, assim, algo inexplicável, muito, tremia tudo. O vento foi tão forte aqui em Harmonia que espalhou telhas pela cidade. Aqui atrás de mim, naquelas árvores ali, dá para ter um pouco da noção disso, a quantidade de telhas, especialmente de zinco, que ficaram presas aos galhos. Aqui caminhando mais um pouco, a gente encontra de mais perto o cenário dessa destruição. Aqui uma árvore que foi quebrada pela metade. E logo ali na frente, uma outra árvore que foi abraçada por telhas de zinco. A Defesa Civil do município calcula que os ventos chegaram a 120 km por hora. A questão da microexplosão no município, né? Onde ele relata ali a questão de ventos de 100 a 120, chegando a 200 km por hora. Essa é a informação que foi repassada para nós. Todo o município chegou a ficar sem luz e com problemas na telefonia. O prefeito de Harmonia, Hernani Fornec, confirmou à reportagem que vai decretar situação de emergência no município para facilitar a captação de recursos. A prefeitura imediatamente, através dos bombeiros, Defesa Civil, colocou lonões à disposição para todo mundo. Fizemos contato com a RGE para dar prioridade aqui para a Harmonia e prontamente fomos atendidos, né, para restabelecer a energia elétrica. Também a questão da brigada, colocaram todo o seu efetivo para cá, da segurança. E agora estamos fazendo levantamento, estamos limpando nossa equipe de obras, está fazendo primeiramente a limpeza das ruas, né? Apesar da destruição, há um alívio na cidade por ninguém ter ficado ferido. É difícil, mas por outro lado a gente está bem e a gente reconstrói. A gente vai trabalhar e vamos reconstruir o que estragou, né? E o que nos alivia, o que nos conforta é que as pessoas vinham chegando e dando apoio e nos abraçando e dizendo nós vamos reconstruir. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o vento forte também causou estragos. Teve destelhamento de casas, quedas de árvores e cabos de energia rompidos. Uma criança de 9 anos ficou ferida no desabamento de uma casa. Ela foi atendida no hospital e passa bem. A família foi acolhida na casa de parentes. A Defesa Civil distribuiu lonas para os moradores prejudicados. E em Porto Alegre também teve chuva forte no sábado. 21 casas ficaram destelhadas no extremo sul da capital. Cerca de 80 famílias foram prejudicadas pelo excesso de chuva e pelo vento forte. Lonas foram distribuídas ainda na noite de sábado, na Restinga e no bairro Lajeado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu cerca de 71 milímetros em apenas uma hora na região. Isso equivale a 65% da média mensal. É muita chuva, né, Marco? É muita chuva, Cris. Essa parte bem ao sul da capital foi a que mais registrou acumulado de chuva mesmo. Um telespectador, inclusive, nos mandou essas imagens aí do Lami. A rua Manuel Vieira da Rosa, na parada 21, ficou alagada. Era tanta água que o morador usou um caiaque para se deslocar pela rua. Muita chuva, mas ela foi bastante irregular, né, Marco? Demais, Cris. A gente viu você falando ali que no sul de Porto Alegre choveu 71 milímetros, o equivalente a 65% da média esperada para o mês de janeiro. Só que na Zona Norte e também na Zona Leste, Jardim Botânico e lá no Sarandi, choveu menos de 10. Então, assim, a gente consegue ter bem um comparativo. Na mesma cidade, uma diferença enorme entre uma região e outra. Vem cá, vamos falar um pouquinho de hoje aí? Como é que fica agora à tarde o tempo? A gente segue com chances para temporais? Cris. Tem chance sim. A chance ela é um pouco menor que no sábado. Por quê, gente? Porque sábado estava bem mais quente do que hoje. Então, sim, a chance cai, mas continua. A gente tem chance nessa área aqui, pegando do sul do estado, toda a faixa leste, litoral norte, serra e norte do estado. Mais uma vez, será uma chuva pontual, de baixo volume, que atinge poucas localidades nessa área toda. Mas sim, pode acontecer de novo. E nessa outra parte do estado, aí sim, o tempo está bastante firme nessa segunda-feira. As temperaturas vão subir hoje, não tanto quanto nos últimos dias e nem como na semana passada. Vão chegar aí a, no máximo, 31 em Porto Alegre, 31 em Santa Cruz, 29 em Cruz Alta, 28 em Erechim, 33 em Livramento, 28 em Santa Vitória do Palmar e apenas 23 lá no Alto da Serra, aqui em São José dos Ausentes, Cris. Vamos dar uma passeada? Vamos dar uma olhadinha como é que tá lá fora? Vamos lá, porque tem bastante sol nessa segunda-feira por enquanto. Vamos começar aqui, ó, pela capital do estado, por Porto Alegre. Tá um dia muito bonito em Porto Alegre, a temperatura nesse momento é de 29 graus, como eu falei agora há pouco, chega no máximo a 31 hoje. Então aquela onda de calor da semana passada, ela não está atuando nessa semana, não vai estar tão quente não.
De Porto Alegre, a gente vai dar um pulinho lá em Uruguaiana, lá do outro lado do estado. Aqui sim, na fronteira oeste, essa semana ainda segue o calorão. Nesse momento está 31 graus em Uruguaiana e ao longo da semana passa dos 35. De Uruguaiana, a gente vai até Pelotas, no sul gaúcho. Lá tem algumas nuvens, mas o tempo está aberto. Temperatura em 30 graus nesse momento lá em Pelotas. A Passo Fundo agora, então, no norte, também tem sol em Passo Fundo e está bem mais fresquinho do que estava fazendo na última semana. Nesse momento, 26 graus marcam os termômetros. E a gente termina esse nosso giro do tempo por Bagé, na campanha. Está um lindo dia em Bagé, muito sol, muito calor, o que é um problema. A cidade está precisando muito de chuva, nesse momento, 28 graus. Cris, daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o estado. Tá certo. Enquanto isso, eu converso com a minha amiga Alice Bastos Neves. Vamos falar de futebol, vamos falar aí dessas vitórias da dupla Grenal, Alice. Vamos lá, Cris, Marco, todo mundo que está com a gente aqui no JA. A primeira vitória do Inter no Gauchão Raiz veio, né? E o Grêmio conseguiu a sua terceira. É o único time que está com 100% de aproveitamento no nosso querido Gauchão Raiz. Os tricolores ganharam do São José, no Passo da Areia. O técnico Renato Portaluppi poupou o time titular, escalou uma equipe reserva. O gol saiu só no segundo tempo. Everton Galdino fez, inclusive, um gol bonito. Grêmio 1-0, campanha excelente até aqui. 3 jogos, 3 vitórias. O Everton Galdino que se emocionou depois do gol. A gente vai contar essa história no Globo Esporte. E o Inter, gente, ainda não tinha vencido, até que recebeu o São Luís no Beira-Rio e meteu 4-0. O primeiro gol foi do Wanderson. Chutou, a bola passou ali entre as pernas do goleiro Pablo. Ô, Pablo! 1-0. Depois o Pedro Henrique sofreu uma falta dentro da área. Pênalti marcado, ele mesmo bateu. 2-0, deslocou o goleiro. E o terceiro gol também foi do Pedro Henrique, ele que é o artilheiro do campeonato com 3 gols no total. O Inter ainda fez mais um com Rodrigo Moledo, mesma jogada. Escanteio na área, gol de cabeça, Inter 4-0, a maior goleada do campeonato até aqui. E eu quero começar a semana com ele, Pedro Ernesto Denardim. O Inter precisava vencer, venceu e goleou. E o Grêmio faz um começo de campeonato perfeito, né, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Alice. O Grêmio tem 4 jogos, porque tem um jogo da Recopa também. O Grêmio ganhou todos os jogos. Claro que o Renato ainda está numa fase de experiências. Ontem ele pôde ver jogadores interessantes, o Gustavo Martins, o Bruno Vini, o próprio Galdino que fez o gol. Enfim, ele pôde ver jogadores, mesmo com as condições digamos, técnicas que o gramado lá do Passo da Areia oferece, que não são as melhores para se jogar futebol. Mas o Grêmio superou todas essas dificuldades, conseguiu uma vitória em cima de um São José que está treinado naquele gramado, que tem um time bem razoável de futebol. Enfim, foi uma vitória importante, com o gol marcado no segundo tempo e, por consequência, o 100% de aproveitamento e também a vitória sobre o São Luís naquele jogo da Recopa Gaúcha, que faz com que o Grêmio tenha 4 jogos e 4 vitórias na temporada. Difícil achar um começo de temporada tão bom como esse. No Internacional, bom, eu espero que o Mano Menezes tenha se dado conta de que Pedro Henrique é titular do Internacional, né? Ele entrou contra o Juventude, fez um golaço. Ele jogou ontem mesmo de centroavante fora de posição, fez 2 gols, sofreu o pênalti, ele mesmo marcou o pênalti. Enfim, ele é um jogador que faz diferença no Internacional. E ele não pode ficar 2/3 da partida do banco, porque o Mano decidiu que é ele ou o Wanderson. Não, Mano, não. O técnico tem que decidir o seguinte: jogam os melhores. E os melhores hoje são o Wanderson e também o Pedro Henrique. Ah, mas quanto ao alemão? Bom, o alemão, se não tiver como jogar, vai ficar no banco de reservas. O alemão é o que está jogando menos dos 3 atacantes neste momento. Eu até gosto de uma escalação que tem os 3 atacantes, mas enfim, o Mano prefere assim será feito e vamos lá. O fato é que o Internacional saiu daquele marasmo que estava com 2 empates consecutivos, o que estava desgostando a direção do Internacional. O Mano chamou a atenção dos seus jogadores de que é preciso competir mais. O Inter competiu, teve esta vantagem do frango tomado pelo goleiro Pablo, é verdade, mas se aproveitou dela para fazer score, fazer goleada, ou seja, o Internacional fez uma grande vitória e
que já se colocou dentro do seu lugar, daquilo que é o lugar do Internacional. Enfim, é um fim de semana que a dupla Grenal mostra bom futebol, é um fim de semana que a dupla Grenal consegue boas vitórias e agora, na quarta e na quinta-feira, já tem jogo de novo, porque a luta continua e não tá morto quem luta, quem peleia. Pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos se entregar pros homens. Tchau, Alice. Mas de jeito nenhum, Pedro Ernesto. Um beijo, ainda mais no comecinho da semana, né, gente? Uma semana toda pela frente. Bom, a gente falou aí da goleada do Inter, da vitória do Grêmio, mas a gente precisa repercutir também o que não foi legal na rodada do Gauchão. Aliás, o que foi lamentável, inacreditável. Antes do jogo entre São José e Grêmio, teve uma briga entre torcedores dos dois clubes. Eu digo inacreditável porque isso segue se repetindo. A Brigada Militar acredita que a confusão começou quando cerca de 60 gremistas encurralaram aproximadamente 20 torcedores do São José. Ainda não se sabe por que eles fizeram isso. Depois, esses torcedores do Grêmio teriam danificado alguns carros ao redor do estádio. Um desses carros era, inclusive, da nossa equipe da Rádio Gaúcha. Os outros são de trabalhadores, pessoas que deixam seu carro ali no entorno do estádio. As imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas à polícia para ajudar na identificação dos envolvidos. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Essas outras imagens mostram bem o tamanho de uma das pedras arremessadas contra os carros. Imagina se tem uma pessoa ali, gente. A Brigada Militar ainda está na fase de investigação. O juiz responsável pelo juizado do torcedor, o Marco Aurélio Martins Xavier, espera por essa investigação para tomar providências e conseguir punir esses vândalos. Depois do jogo, 2 homens foram presos em flagrante por assaltarem torcedores do Grêmio. Segundo a Brigada Militar, um homem saía do estádio com os 2 filhos quando foi abordado por um grupo que vestia camisas do São José na Avenida Assis Brasil. Eles foram levados nesse assalto um boné e também telefones celulares. A polícia fez rondas na região e encontrou 2 bandidos. É o que acontece fora do campo, fora do estádio. São situações que a gente segue repetindo, que seguem acontecendo e que, infelizmente, sempre que acontecer, a gente vai repercutir e fazer o pedido aqui, né, para que não se repita. Cris, eu espero por vocês depois do Jotá. É isso, é muito chato, né? A gente tinha que estar aqui só falando de coisas alegres, afinal o esporte é isso, né? Deveria ser, mas às vezes acontecem essas coisas aí que, claro, a gente tem que noticiar até para evitar que aconteçam de novo, né, Alice? Exato, Cris. Beijo até daqui a pouco. Ainda hoje aqui no Jotá nós vamos mostrar que o fim de semana foi marcado por afogamentos. Pelo menos 3 pessoas perderam a vida em rios. E ainda teve uma mulher que caiu de uma cachoeira. A estiagem só aumenta. Agora são 212 municípios em situação de emergência pela falta de chuvas. E você vai ver também que no ano passado houve recorde de pedidos de mudança de gênero nos cartórios do estado. 28% a mais do que no ano anterior. Mas antes, fique com as notícias da sua região. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. A gente fala sobre o moradores de Sapucaia do Sul, na região metropolitana, estão enfrentando. Você vai ver hoje o movimento de uma circulação em Silicado há 3 dias de 70 mil moradores sem abastecimento. Parcialmente serviço realizado pelas equipes da Polícia e a Orelha porque a rede de abastecimento vai reduzir uma nova rede de 40 quilômetros de extensão das trabalhos. Ainda hoje, o abastecimento deve ser normalizado. Nós começamos. E o incêndio deixou uma borracharia do bairro do Niterói. Foram necessários 2 são uma geral, 4 carros, várias as causas do incêndio ainda estão o funcionário da borracharia viu aí uma instalação pratos com temporal provocou final para olhar o IPTU de Porto Alegre já deve até a próxima quarta-feira então vamos lá para cá. A gente está em casa, né, Tiago?
está lá e nos conta agora como o município de Peso foi até a gente é diretor tributário, para pegar esse momento de pagamento. Olha só, a gente está na sede da Secretaria da Fazenda aqui no centro ambiental. Hoje o movimento está um pouco menor, porque na semana passada era mais de 1.000 atendentes por dia, está diminuindo, mas também dá para pegar nas 17 subprefeituras espalhadas pela cidade, e também isso fácil. Lá no estado, olha, aí enfrentamentos que não acontecem. Estou falando agora com o secretário de Saúde, explicar para a gente por que houve essa mudança. É a primeira vez sem e como é que vocês estão vendo esse controle? É a última Sim, é o primeiro ano que a prefeitura faz é uma mudança importante, é uma mudança que visa a economia, mas também que visa incluir o cidadão nos serviços digitais da prefeitura, o governo digital. Nós temos acompanhado aqui as filas do atendimento, nós percebemos que ainda é um pouco mais idosos aqui presente, reforça que essas linhas podem ser acessadas pelos canais digitais. Quando o senhor fala canal digital, o senhor pode pedir pelo WhatsApp, e-mail, se cadastrar no aplicativo? Sim, nós temos o site da prefeitura, você consegue emitir a sua guia diretamente pelo site, pelo aplicativo de celular, e-mail, mas pelo WhatsApp da prefeitura, 3289-0156, não precisa pagar transferência para pagar. Então ele tem vários canais, se ainda o cidadão não conseguir ter acesso à sua guia digitais, obviamente tem os canais de atendimento, mas é para mostrar essa agilidade espalhados no território. Não deveria acontecer. Mas o município foi registrado em relação ao dia 8 de março, dia 8 agora, em fevereiro, mais de 11%, mas também eu posso deixar para pagar lá dia 8 de março. Você tem correria também agora. E anteciparem em cota única até o dia 8 de fevereiro. Digamos que o cidadão não queira antecipar, a própria prefeitura já vai fazer o parcelamento em até 10 vezes. Deve, na próxima dia 15, vamos disponibilizar essas guias para parcelamento em até 10 vezes. O primeiro vencimento é 8 de março. Além disso, o cidadão pode sim fazer o pagamento em cota única depois do dia 8 de fevereiro, contudo ele não vai poder a pessoa que vier aqui também, ela vai fazer o cadastro, para finalizar, ela pode cadastrar o e-mail. Quantos e-mails tem cadastrado? Guias pretendem? Nós fizemos a geração de cerca de 800 mil guias no período de 2023. Nós já disponibilizamos essas guias para todos os e-mails cadastrados no dia 2 de janeiro e todos os 300 mil e-mails já receberam e o restante tem acesso pelos canais digitais. Muito obrigado, secretário. Fica o recurso para pagar com março, então, você podia, o pessoal pode ficar super atendimento também. Você pode ver e rever essa reportagem, pegar todos os detalhes também no Forte Aparecido, no G1 RS, só apontar a câmera do celular. Uma última dica, bem rapidinho, é o seguinte: a prefeitura envia pelo WhatsApp a guia sem a pessoa pedir, é só se a pessoa parar o boleto para pagar. A prefeitura nunca vai atrás Vou falar agora de empresas, tem um link lá e faz o acesso para tirar aqui. Tá certo, obrigada pelas informações, Thiago. Bom, agora a gente tem uma boa notícia para você, que a indústria passou todos os programas. G1 fez uma relação completa de locais com vagas de teste e a Gabriela complementa. Agora que a gente soltou algumas informações para a gente, tem muitas oportunidades aí, né, Gabriela? E comércio vem são mais de 160 possíveis cadastros em todo o Brasil. Também tem vagas na Universidade Federal de Pelotas, na Consulta em Ocupação Estadual de Proteção Ambiental e na Eletrocarros Carazinho. O salário mais baixo é de R$ 1.078 e o mais alto chega a R$ 19.000.
Afinal, a partir daqui, são cerca de 79 mil postos abertos em todo o país. Além dessas vagas, há a formação de cadastro de reserva, ou seja, aqueles candidatos aprovados que são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade de uma vaga. Esse QR Code que está aparecendo aqui na tela leva você para uma lista completa, onde é possível calcular quantas vagas estão abertas e o salário de cada uma delas, além do cartão do edital. Para falar, só colocar a câmera no celular do QR Code ou no Obrigada, Gabriela. O vazamento Domingo marca o dia da visibilidade segurança em todo o país. A Maria Soares, moradora da hora a gente já vai pegando aquela rua desgraçada, muita areia, para garantir a minha Ainda hoje nós vamos falar sobre a procura na mudança de gênero, alguns trabalhos da bola e às 8h a gente vai na bola então confere isso e vai sair da outra tabela a gente olha só na captação da água, ela volta que não seja necessário então dar uma próxima captação vale lembrar então a previsão já está em vigor Gabriela vai começar a discussão pré-vestibular para ajudar na escolha. Ela conta com o apoio dos pais que estão acompanhando as visitas para são de novos Nossa vocação está para somos qualificados em ensino, investimento em tecnologia nas escolas, como as telas digitais interativas e plataformas vestibulares nossa população está equilibrada, com a ampliação e qualificação do atendimento e nas novas unidades de saúde. Ou seja, é ótimo por aí. A cidade avança no bom centenário. Olhando para outros investimentos, a nova sede da segurança, a construção da investigação, a revitalização do dia 1º de janeiro e a construção do novo complexo centenário. E tudo isso só é possível com a sua contribuição. Pague seu IPTU 2023 e aproveite até 22% de desconto. Prefeitura de São Paulo, construindo uma cidade melhor. Porém, aqueles que eram por interesse, aqueles que quiseram ficar e os apartamentos do quarto já alugaram. Apesar do valor mais alto, os dados clientes mas são apartamentos que já foram buscados só nesse ano. É buscar as o trabalho deveria ser feito de forma manual. Foi incluído na lista de atividades da Secretaria. Mas ainda não há possibilidade não há em lugar onde uma chuva menor, um valor mais baixo. 18 minutos, começa hoje a lista de matrículas para homenagear nota clara na Nova Esperança do Sul, na região central do estado. O resultado das inscrições pode ser conferido no site A edição de número 62 da Romaria de Nossa Senhora de Fátima começou com agradecimentos, pedidos e orações pelo caminho. E depois de um trajeto de 9 quilômetros, a imagem da Santa é trazida para cá, para a gruta subterrânea Nossa Senhora de Fátima, onde em meio a natureza a gente vai contar logo mais. O local é considerado uma igreja natural. É uma das maiores grutas subterrâneas da América Latina. Estamos no interior de um conjunto de paredões de pedra, local de fé. Queremos agradecer pela saúde da minha irmã, por programa bem grave, sabe? E pela família. Em tempo de salva, moradores
espiritual do desenvolvimento, né? A sensação da igreja católica. Essa água ela é purificada, ela tem para limpar, né? Para purificar tudo aquilo que a gente quer, tirar Esse é o programa de recuperação. A Romaria contou com cerca de 3.000 fiéis de diversas regiões do estado. O Paulo e a Briane aproveitaram o evento religioso para matar a saudade da família. A gente veio para renovar a fé, para visitar os parentes, passar o fim de semana. Não, é a primeira vez que a gente vem, já veio outras vezes. Todo ano que a gente pode, a gente retorna aqui para agradecer. Então as pessoas vêm aqui como que diariamente vêm visitar o turismo também, claro, acima de tudo o turismo religioso. Vem pagar a sua promessa, vem agradecer a Deus pelas graças recebidas através de Nossa Senhora do Fátima. Tendo fé, O Capão da Canoa, Associação de Vereadores, reúne centenas de pessoas de diferentes partes do nosso estado. Elas se encontram na praia para bater uma bolinha, tomar máscaras e fazer Galego na brasa, bola na mesa, cerveja na mesa, assim são os dias de quem faz parte do CEP, Capão da Canoa, esportistas e veranistas associados. A associação ela tem um papel fundamental, congregar neles, participar dessa festa sempre e o principal, arrecadar alimentos e ajudar os menos afortunados. Hoje a associação conta com 145 sócios, cada um paga R$ 250 por ano. E juntos eles mantêm essa estrutura na beira da praia. Pagam uma anuidade de 10 barracão de novembro a final de fevereiro, de chamado, a gente manja ele de novembro, com exceção das segundas-feiras, sempre tem almoço por aqui. O Eloy é o responsável pela cozinha. O pessoal vem jogar durante o verão a gente faz o almoço aqui, variado, hoje é galete com macarrão, depois de um trajeto de 9 quilômetros, se diverte aí com as nossas comidas. Mas antes de comer, vocês têm fome de bola. Amizades à parte, no futebol de areia, todo mundo joga pra ganhar. Tradicional pelado dos veteranos acontece de terça a domingo. Aqui os atletas têm mais de 45 anos e não têm limite de idade. Seu Celso, conhecido entre os amigos como Celcinho, 84 anos de idade e força de vontade de sobra. Uma chegadinha, mas ele sabe que cai fora, os movimentos não são mais os mesmos de quando era mais novo, mas a alegria hora de falar de independente da idade ou condição, as associações de veranistas conectam pessoas desconhecidas com o mesmo objetivo, aproveitar o verão. Levanta da cadeira, sai da cadeira, vai fazer qualquer tipo de atividade. A Romaria contou com esse tempo. Muito legal essa integração aí, essa parceria, né? E para quem ficou aqui na capital, mas sobra para carnaval de rua. Uma mais, né? Milhares de pessoas para participar da diversão. Primeiro bloco de rua dessa alvorada saiu nesse domingo, quase que um mês antes do feriado oficial. Tinha muita gente na cidade da festa. Ele mesmo cobrou. É muito massa que seja aqui na loja do André. Mas a gente leva o espaço, começa de comemorando depois. E vê a galera ansiosa e essa aqui, ó. Cumpriu o dia maravilhoso. Carnaval da Revolução. Foi assim, uma 10ª saída de escola que aconteceu amanhã, nesse domingo
É a primeira vez que posso sair depois da pandemia. Milhares de folhões reuniram na Avenida Aureliano do Figueiredo para iniciar o cortejo. E a festa vai até a noite aqui na Aula do Banho. A gente fala missão cumprida. A gente depois de uma longa jornada atravessando mares, conseguimos colocar o final na rua e a gente está muito feliz. Esse é o sentimento de felicidade, de alegria. Eu me senti que as pessoas realmente estavam muito para vocês. E a gente vai lá para a cidade conversar com a participarem, de cantarem, de ocuparem espaço, que é muito importante, né? E é muito lindo de ver de cima e ali próximo para você, Batajá, só um pouquinho. Depois da estreia em azul, vermelho e amarelo, a cidade está pronta para receber outros blocos, ensaios e festas para comemorar o Carnaval. A Cultura está chamando também os blocos para organizar o escritório de eventos, permitir que os blocos possam fazer essa grande festa aí, movimentar o entorno da cidade. Através do site da Prefeitura, do escritório de eventos, tem lá um link do escritório de eventos, elas se cadastram, se inscrevem e vão apresentar a sua estrutura, enfim, a sua organização, para que tenham autorização aqui, que consiga fazer uma grande festa com segurança, com tranquilidade e que possa ser integrado junto com a cidade. Festa que movimenta a cultura e impulsiona a economia. Para esse evento acontecer, a gente tem pelo menos 1.000 trabalhadores construindo tudo isso, sabe? Obrigado, João. E para nós é uma responsabilidade que a gente abraçou. E a gente hoje vê as pessoas, os trabalhadores da cultura, da economia criativa, felizes, sabe? Isso para nós é gratificante. Se depender desse pessoal do Carnaval em Porto Alegre, sem benefício. É sempre bom ocupar a cidade, botar o corpo na rua, aproveitar os espaços. É diversão, é diversidade. E o tamanho da responsabilidade que apresentar o vontade de dizer que a gente é, na verdade. Mas é uma coisa até o final. Nada de uma cervejinha não traz. Pra gente é legal. É tanta gente as mais. E hoje temos um aniversário de Porto Alegre, um aniversariante importante da história do Museu. É o Museu Júlio dos Castilhos, o mais antigo do estado. Abel Ferrari foi lá, dá os parabéns. Bom, Franciele, chega de falação, é momento de samba de carnaval, então é com o pessoal aqui da corte, tem umas festas, boa tarde para todo mundo. Alegre, na rua Júlio de Castilhos. Foi história nisso. 120 anos do museu. Esse é o hall de entrada do museu que estava fechado há mais de 15 anos por causa das infiltrações. E agora está aberto ao público. Além de muito samba no corpo, de restauro de mais de 5 meses. E agora sim, dá para ver a diferença de mais de 1967. A Feira desse ano também teve no Museu pela primeira vez. Essa casa foi a morada de Júlio de Castilhos. É um projeto foi uma liderança para incentivar os pequenos a se interessarem pela arte contemporânea do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho um mandato. Quem chegou no estádio municipal Farroupilha e Alegrete, falta um concessionário de futebol da time pan-americano efetuando, foi recepcionado por imagens de jogadores que já passaram mais de muita coisa. mas o espetáculo desse ano Imagina quantas pessoas tem programação dessa do Júlio de Castilhos. E para quem curte filme de época e todo esse clima, E o nosso WhatsApp é esse que está aparecendo aí. É o símbolo imperial que marca uma passagem do século XIX para o XX, para resgatar o poder da mulherada, frequentando com roupas só dela. E essa é a primeira peça de vestuário de uma mulher negra. Exatamente. Essa é uma blusa preferida
Se dar uma olhada nessa foto do jogador Neymar em 2020, segurando a bandeira do gol para a abertura do governo. LGBT+, foram colados pelas calçadas e lambe-lambes pelo fim da violação dos direitos à identidade de gênero. No topo da lista dos países que mais matam pessoas trans. Após percurso com cerca de 800 metros pela rua Objetivo Forte, o encerramento foi em frente a uma casa noturna onde estava planejada uma orquestra para o bloco de carnaval Arco-Íris. Essa foi a primeira vez que a marcha do orgulho trans foi realizada em Caxias. Foram 33 partidas. Para encerrar a competição, chegou a olhada na final, o Grêmio enfrentou e ganhou no time do Paraguai por 4-1. Palmeiras ficou em terceiro lugar, com São José em 4. As duas equipes se enfrentaram também no domingo. E o placar foi 2-0 para a equipe de São Paulo. Aproveita para dar uma olhada na peça mais famosa do museu. Apresentadores do Gênero. Quer saber mais sobre a história do sucesso 2 metros e 17 e muito mais? E hoje o programa finalmente o museu de Caratinga hoje aqui em Franca, das 10 às 17. A entrada é gratuita. E eu me destaco depois de fazer Tem ainda a previsão do tempo, os nossos assuntos são os afogamentos nesta semana, em Rio e também Cachoeira. Uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde. A gente Nós já voltamos amanhã. Até lá. São Francisco de Assis. Mais que um campeonato, o nosso gauchão é uma paixão única, é a nossa origem, a nossa essência, é a raiz do nosso futebol emocionante. Todo o Rio Grande do Sul, Gauchão 2023, é na RBS. Oferecimento, no Mr. Jack você joga junto, desafie-se em MrJack.bet. Já reparou que tudo está em constante evolução? O mundo muda o tempo todo. Como esse comercial. Para acompanhar as mudanças do mundo, foi insumo todo visual. Mude o patamar também. Fazendo o maior plano safra da sua história. O crédito empresarial Banrisul mudou a realidade de milhares de negócios. Como eu ia dizendo, tudo muda A nossa conexão. A nossa conexão. Banrisul, nossa conexão transforma. O Rio Grande do Sul teve ano passado recorde de mudanças de gênero nos cartórios. O número de pessoas que se declararam de gênero diferente do designado no nascimento aumentou 28%. Esse serviço é ofertado em qualquer cartório e pode até ser feito de graça. Um papel, um documento, pode parecer algo apenas burocrático, mas para o Ramon, ter o nome reconhecido significa muito. Cara, é até difícil de explicar assim para ti. Eu acho que é muito essa sensação de pertencimento, de realidade, sabe? Para mim, eu sempre me senti meio alienígena, assim. E eu não entendi o porquê. E ver a concretização do que eu sou num documento, que é algo tão importante, que é algo que me apresenta para várias instituições, é isso. É
sentir, eu existo de verdade, o meu verdadeiro eu tá aqui. Eu acho que é bem isso, assim. Ele tem 29 anos e há 3 compreendeu que não se reconhecia como uma mulher. No ano passado foi ao cartório e fez a alteração na certidão de nascimento. É bem simples, na verdade. Você leva certidão de nascimento atualizada, preenche um formulário dizendo que você quer fazer retificação de nome e gênero e eles te dão um tempo ali para fazer. Como o meu é do Paraná, né, eu nasci lá em Curitiba, demorou um pouquinho mais, mas geralmente é um processo bem rápido. Para mim foi cerca de um mês. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o Estado teve recorde de procura de pessoas em cartórios para procedimentos do tipo no ano passado, um aumento de 28% na comparação com 2021. Acredito que esse número maior que nós tivemos no ano de 2022 se dá em razão do conhecimento que as pessoas estão tendo. As pessoas estão tendo conhecimento através dos meios de comunicação sobre essa possibilidade de fazer essa alteração diretamente no cartório. E também o fato dos cartórios no Rio Grande do Sul. Nós somos mais de 400 cartórios aqui no estado do Rio Grande do Sul prestando esse serviço à população, serviços relacionados à cidadania. É um fator também que eu considero importante porque ele facilita e de modo célere, comparado a um procedimento judicial, que era o procedimento utilizado anteriormente. Foram 194 processos de transição de gênero registrados nos cartórios do Rio Grande do Sul no ano passado. A maior parte, 47%, do masculino para o feminino e outros 44% do feminino para o masculino. E esse processo todo pode ser feito de graça aqui no nosso estado. Foi o que a Guinevere fez. Ela procurou o Centro de Referência em Direitos Humanos do Estado e encaminhou a mudança nos documentos no ano passado. Tudo de graça. Naquela época, se identificava como pessoa não binária, alguém que não se percebe como pertencente a um só gênero. Eu fiz para não binária inicialmente, porque eu tinha recém sido aceito não binário e eu ainda não conseguia me entender enquanto mulher trans. Eu conseguia me entender enquanto mulher trans, mas eu tinha um bloqueio em relação a isso, sabe? A dizer, sou uma mulher. Sabe? E acabou que eu consegui pegar e recentemente me assumi como mulher após ter feito a retificação para não binário. A grande parte que pegou e me fez muito bem não foi só a retificação do gênero, mas a retificação do nome. Agora vai entrar novamente com o processo. Para quem comprovar baixa renda, o serviço do Centro de Referência em Direitos Humanos pode ser procurado em qualquer unidade da Defensoria Pública no Estado. Para a Guinevere, um processo necessário para estar integrada com a sociedade. Foi fundamental porque eu entendi que, tipo assim, não tinha... Que não existia um problema no eu ser, que o problema está no preconceito das pessoas. E também eu entendi que as pessoas têm que me respeitar, independente de qual for a minha identidade de gênero. Eu acho que é fundamental para tu conseguir sentir um pouco de paz dentro de ti com o que tu é, sabe? Tá aí, algo muito importante para essas pessoas. Que bom, né, que está acontecendo aí de forma rápida e ágil aqui no nosso estado. Você vai ver logo mais no Jornal Hoje a fuga de 3 presos da cadeia de Bangu, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Trali. Olá, Cristina. Olá, gaúchos. Boa tarde. Um ótimo começo de semana. Daqui a pouco, então, você confere no JH. Vamos repercutir um escândalo no Rio. A fuga de 3 presos da cadeia de Bangu. Eles pularam o muro numa boa, usando uma corda feita de lençóis. E as câmeras de segurança não estavam funcionando. Um dos fugitivos é o traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos. Segundo a polícia, ele já mandou invadir o fórum de Bangu para libertar comparsas e mandou matar o próprio advogado. Destaque também para mais uma tragédia nas nossas estradas. Foi na BR-116 em Minas. Um ônibus caiu de uma ponte de 10 metros de altura depois que o motorista perdeu o controle da direção. Pelo menos 4 pessoas morreram, muitas ficaram feridas. E no ônibus estava um time de futebol de adolescentes. Vamos falar ainda da inflação do aluguel, que pressiona o custo da moradia para milhões de pessoas. E em Brasília, os detalhes da costura diplomática para a volta do Fundo da Amazônia, que prevê investimentos bilionários no combate à destruição da floresta.
É logo mais então no JH. Não perca, um abraço e até já. Até já, Trali. Gente, tá chegando o Planeta Atlântida aí no próximo fim de semana. Sei que tá difícil aí de controlar a ansiedade, mas enquanto o festival não começa, nós convidamos alguns comunicadores do Grupo RBS para relembrar momentos importantes que viveram no planeta. E hoje é a vez do seguidor F. Uma história que me marcou no Planeta foi no Planeta Atlântida de 2020. Eu tava lá trabalhando, é lógico, né? Gravando, filmando, fazendo entrevistas. E aí chegou no camarim, eu encontrei o DJ Chernobyl. E aí ele simplesmente me convidou. Disse assim, olha, cara, quando eu subir ali no palco, vamos fazer uma rima, já que tu canta um rap e tal. E eu, tá, tudo certo. Só que no momento que ele me chamou foi quando ele subiu no palco. Quando eu comecei a gravar ele simplesmente soltou a base ali e falou, meu, é agora. E aí foi daquele jeito, né? Eu tive que pegar o microfone, já saí rimando, eu não sabia se filmava a galera, se filmava eu, se virava pra mim. Eu sei que esse momento marcou e foi muito da hora. Bom, e a gente falando em Planeta Atlântida aqui no Jornal do Almoço, quem é que aparece? Carol, Rafinha, sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo bem? Qual é o recado de hoje? Então, hoje vai ter recado, hein? Sim, tá chegando, tá né? Chegando, olha aí, tá estamos na chegando. Semana do Planeta. Estamos com a ansiedade enorme, porque sim, a gente está contando as horas. Faltam 3 dias para o nosso planeta voltar a girar. E vai ser inesquecível, com certeza. É isso aí, Carol. A festa começa sexta-feira com shows de Luísa Sonza, Glória Groove, Dilcinho, Jota Quest, Lagoon, Dub Dogs e Matheus e Cauã. Já no sábado tem Vintage Culture, Ludmilla, Ivete Sangalo, Matuei 30 para 1, Luan Santana, João e Armandinho. Que massa. E não para por aí, tem muito mais. Os 2 dias estão imperdíveis. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, corre, garante, está acabando, não perde tempo. E dá para comprar pelo site do Planeta e também nas lojas Renner credenciadas. O ingresso é uma pulseira que você pode carregar com créditos no site do Planeta para não ter que enfrentar as filas na hora de comprar comida, bebida nos dias do festival. E deixa para colocar a pulseira pertinho do Planeta. No dia. Não, no dia mesmo. A gente lembra também que vai ter uma transmissão ao vivo no G1 RS e na Atlântida, além de uma cobertura completaça aqui nos canais da Rede Atlântida. A gente já começa na sexta-feira, 7 da manhã, direto do Parque Planeta. Sem contar, né, os nossos canais do YouTube, que é o Lives Atlântida e o Rede Atlântida. Por lá também vai ter toda essa cobertura. Vai ser e demais. a gente, claro, se encontra por lá, né, Cris? Com certeza, com certeza. Já decidiu o lookinho? Já tá prontinho, já tá está prontinho. com a roupa de ir. A roupa de ir. E já tivei minha pulseira também. Maravilhosa. Não botou ainda, né? Não pode ouvir, tô ouvindo vocês, né? Imagina, vir apresentar o Jornal do Almoço com a pulseira. Que luxo, né? engraçado. Vai ser legal, vai ser demais. Tá joia, gente. Nos vemos. Valeu, Apareçam beijo, aqui ainda antes do dia, provavelmente né? sim. Tá Quinta-feira já é da beira da praia lá. Oba! Maravilha. Spoiler. Gente, a seguir tem a previsão do tempo e nós vamos falar de afogamentos que aconteceram nesse final de semana. Sobre a estiagem, você vai ver que a barragem que abastece a cidade de Pelotas está 2 metros abaixo do nível. A gente volta já já. Planeta Atlântida 2023. Patrocínio Renner, o verão mais incrível do planeta. Banrisul conecta você no planeta. Unicinos, teu lugar no planeta. Coca-Cola, a magia acontece. Dado Beer, cerveja oficial do planeta. Leve de boas. Tramandaí IPTU 2023. Pague seu IPTU com desconto. 10% até 31 de janeiro, 6% até 28 de fevereiro. Ou parcele em até 10 vezes. Agora, também pagamento via Pix. Tramandaí, a capital das praias. Toque, uma comédia obsessiva compulsiva. Volta a cartaz no Teatro São Pedro, dias 3, 4 e 5 de fevereiro. O sucesso teatral que conquistou o público com uma verdadeira terapia do riso entre palco e plateia. Comédia Toque, no Teatro São Pedro. Vem rir com a gente. Apoio RBS TV. Pelo sonho da minha filha, eu decidi me mudar e buscar nossa casa nova. Porque quando é pra ser, a gente sente. Quando é pra ser, é no 5º andar.
Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando por toda a cidade, com investimentos que garantem mais qualidade de vida. Sua contribuição constrói uma cidade melhor. Pague à vista o seu IPTU 2023 até o dia 31 de janeiro e garanta até 22% de desconto. Ou parcele em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor rumo ao bicentenário. Vai nascer! Sol pegou no sono e foi sonhar justo com o Luiz Lorenzo. Will. O que você disse, mulher? Misericórdia, Solange! Agora você deu pra sonhar com aquele desviado! Pronto, tem uma nova treta armada com o Carlão. Essa Sol novinha, doidinha que amava baile funk, sempre teve aí, ó, dentro de você. E esse Luiz Lorenzo fez acordar. Hoje, vai na fé! Jornal do Almoço está de volta para contar que mais um homicídio foi registrado na Serra nesse fim de semana. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no interior de Guaporé. O crime foi no sábado à tarde. De acordo com a Brigada Militar, Wellington Moraes Nunes morreu antes do socorro chegar. Na madrugada de domingo, 2 suspeitos de envolvimento foram presos na área central da cidade. Essa foi a 29ª morte violenta do ano nos municípios da Serra. Vamos falar um pouquinho mais de previsão do tempo? Eu já conversei com o Marco aqui sobre os temporais. Agora a gente quer falar sobre esse calorão, né, Marco? Que levou muita gente, inclusive, a buscar uma ajuda, a se refrescar um pouquinho. E muita gente não se deu bem. Muitos afogamentos aconteceram, principalmente em rios do interior do estado. Cris, infelizmente a gente tem noticiado muito isso aqui para vocês. Gente, são 43 mortes já por afogamentos em locais sem salva-vidas, né, em águas internas, que o pessoal dos bombeiros chama, que são rios, açudes, barragens. Então são locais muitas vezes perigosos, o pessoal busca ali para se refrescar e numa desatenção acaba acontecendo essas fatalidades. Nesse domingo, em Rosário do Sul, um casal morreu afogado no rio Ibicuí. Eles tomavam banho no rio junto com um filho de 13 anos. O adolescente conseguiu se salvar e chamar a Brigada Militar. Os policiais resgataram a mulher, mas ela não resistiu. O corpo do marido dela foi encontrado pelos bombeiros horas depois, perto do local do afogamento. E também teve afogamento em Rio Pardo. A vítima foi um adolescente de 16 anos. Segundo os bombeiros da cidade, ele estava com um amigo e tentava atravessar o rio Jacuí a nado na tarde de sábado. Ele nadava a poucos metros do local considerado seguro para banho e teria perdido as forças e afundado na água. E o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa retomou por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira as buscas a um jovem que caiu no rio Uruguai, em Porto Veracruz. De acordo com os bombeiros, testemunhas disseram que teriam visto o jovem caminhando sobre as pedras do Salto do Roncador, quando ele acabou caindo. Foi por volta das 13h30 da tarde de domingo. Equipes de mergulho de Santa Maria estão no local para ajudar nas buscas. E em Gramado, uma mulher morreu depois de cair de uma cachoeira na tarde de sábado. Ana Isabel Oliveira Correia, de 41 anos, teria escorregado de uma altura de cerca de 20 metros na beira de uma cachoeira particular. De acordo com a Brigada Militar, equipes do SAMU e dos bombeiros de Gramado foram até o local socorrer a vítima. Encaminharam ela para o hospital, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos. Nossa, quantos casos, hein, Marcos? A gente já quer aqui passar os nossos sentimentos aí às famílias dessas pessoas que acabaram perdendo a vida e, inclusive, reforçar aqui o cuidado, né, por pedido de mais atenção aí. Não vale a pena se arriscar em águas que estão sem salva-vidas. Bom, seguindo a previsão do tempo, Marco, nós não vamos, então, ter uma semana tão quente quanto foi a passada. Exatamente, querido. Semana passada eu falei muito aqui para vocês da tal da onda de calor, não é? Passou. Passou. A onda de calor foi embora, ela já deu uma afastada, não está mais por aqui, mas ainda segue quente porque a gente ainda está no verão, não com aquelas temperaturas perto de 40 graus. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece amanhã aqui no estado. A gente olha o mapa assim e vê também de novo muita chuva. E você, eu já mostrei para vocês aí os temporais, aí me perguntam, mas Marco, vai ter temporal de novo amanhã? Hoje eu já disse que tem chance. Amanhã também, viu, gente? Mas em pontos bem isolados. A chuva não será tão volumosa, então o volume fica ali abaixo dos 10 milímetros onde ela aparecer. Mas são poucos minutos em que ela pode sim gerar algum tipo de estrago. Na fronteira oeste, amanhã o tempo segue bastante firme, hoje também não chove, amanhã também não chove lá naquela região de Uruguaiana. Temperaturas, amanhã sobe um pouco mais do que hoje. Amanhã a gente já vai ter máxima de 36 graus em Alegrete, mas desse outro lado do estado tá, ó,
bem mais fresquinho, máxima de 30 em Porto Alegre, 28 em Caxias, 32 em Pelotas. Já separei aqui o que acontece nos próximos dias aqui em Porto Alegre para a gente olhar para a semana toda. E a semana toda é assim, com chance de pequenas pancadas de chuva e segue aquele calor passando dos 30 graus. Então isso serve para a capital e também para várias outras cidades aqui do estado. Esse calorão, Cris, da semana passada acabou agravando ainda mais os problemas da estiagem no Rio Grande do Sul. Isso porque o solo fica ainda mais seco, a gente tem uma baixa umidade do ar. E aí, gente, o número de municípios em situação de emergência aumentou de novo, já são 212. E veja como o mapa está cada vez mais laranja, Já temos mais municípios em situação de emergência do que não, né? Ainda não, Cris. Não? A gente tem 497 municípios no estado. Nesse momento são 212, para chegar à metade são 248. Mas a gente já tem hoje uma percepção de que, principalmente na faixa central e no sul, a situação é pior do que no norte e na serra, por exemplo. Então a gente tem que acompanhar esse mapa. O sul, é claro, muito prejudicado. Tá certo, Marco. Bom, em Pelotas, a barragem lá que abastece 60% da cidade está mais de 2 metros abaixo do nível, por isso já começou por lá uma operação especial para captar água. O Cauã Blanc está por lá e vai nos trazer mais detalhes. Boa tarde, Cauã. Oi, Cristina. Boa tarde para ti, a quem nos acompanha. Pois é, né? Mais uma medida para garantir o abastecimento de água aqui na cidade. Eu estou na barragem Santa Bárbara, que é o principal reservatório aqui da cidade. Para o pessoal de casa ter uma noção, aqui onde eu estou era para estar coberto de água. E a realidade não é, né? A gente consegue ver a areia. Vou pedir para o nosso cinegrafista Leonardo Silva mostrar para o lado aqui também, ó. A gente consegue ver muita areia da barragem, onde também era para estar tudo coberto por água. Para você ter uma ideia, a barragem está a 2 metros e 4 centímetros abaixo do nível do vertedouro. E cada dia, né, esse nível vai baixando mais. Ela é responsável pelo abastecimento de 60% da água distribuída, né, aqui em Pelotas. No ano passado, já, né, para ajudar na captação da água, o Sanep, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água por aqui, já havia instalado uma bomba de emergência, né? Só que diante desse cenário do nível baixando cada vez mais uma bomba foi instalada, ou seja, mais uma segunda bomba agora para ajudar na captação da água. Vale lembrar que desde o início desse mês, né, desde o início do ano, aqui em Pelotas tem um decreto que proíbe o uso da água, né? Então é proibido usar água potável para poder então lavar carros, calçadas, prédios, molhar jardins, inclusive está proibido também, né, trocar ou encher piscinas, né? Então são algumas medidas importantes para evitar que esse cenário se agrave, mas além disso é muito importante que tenha também a conscientização da comunidade, Cristina, para que a gente não precise voltar a mostrar ainda cada vez mais o nível da barragem baixando, né? Que ela que abastece 60% da cidade aqui em Pelotas. Volto contigo aí no estúdio. Isso aí, todo mundo tem que cuidar e tem que ter consciência, né, para não gastar água desnecessariamente, seu Marco Marcos. É isso aí, obrigado, Cauã, pelas informações. Cris, antes de eu ir embora hoje, eu tenho uma imagem super rara para mostrar aqui no JA. Vamos ver juntos? Foi lá em Cambará do Sul, nos Canyons. Veja só, tá reconhecendo que bichinho é aquele ali? Ah, e o famoso lobo-guará. Até parece um cachorrinho de longe, mas não, é o lobo-guará. Querido, ele olha só. que é conhecido, inclusive, como fantasma dos aparados pela população local. Passou por lá um funcionário da concessionária que é responsável pelos parques, conseguiu registrar, foi hoje cedo. O nome do fotógrafo aí, ó, o cara que fez as imagens, é o William Polly. Então, parabéns aí pro William que conseguiu registrar essa imagem tão rara e tão bonita desse animal exótico aqui do nosso estado. Querido, olha só, passeando por vale ali. R$200, né? É? Tá na nota de 200 pila. Ah, é verdade, é verdade. Me lembrava. Gente, hoje, 30 de janeiro, seria aniversário de um dos nossos grandes poetas e pajadores, Jaime Caetano Brown. Por isso, essa data é reconhecida aqui no estado como o Dia do Pajador. E é justamente hoje que a cidade de São Luís Gonzaga, onde o Jaime nasceu, vai inaugurar um espaço em homenagem a ele e a muitos outros artistas. E quando o assunto é arte gaúcha, a gente sempre aciona o nosso repórter Everson Dornelles. Boa tarde, Everson!
Oi, Cris, boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha. É verdade, um espaço dedicado a Jaime Caetano Brown, que está ali nesta estátua feita por um artista aqui de São Luís Gonzaga, mas também que a partir de hoje vai abrigar um memorial dos artistas de São Luís Gonzaga. Ou seja, vários artistas, além do Jaime Caetano Brown, Pedro Hortaça, Jorge Guedes, família Guedes, Luiz Carlos Borges, que não nasceu aqui, mas se criou aqui, Noel Guarani, que nasceu na Bossoroca na época que pertencia a São Luís Gonzaga. Ou seja, tem muitos artistas. E agora, Erlon Pericles, Ângelo Franco, dos mais atuais que participam de vários festivais. Eu vou chamar aqui a Luísa Caterine, a Luísa, que é a secretária de Cultura e Turismo, para contar pra gente. Ou seja, a ideia é homenagear esses artistas que estão hoje fazendo sucesso nos palcos, né? Exatamente, Everson. Esse memorial ele vai destacar e valorizar. E tem uma curiosidade, geralmente memorial é para quando a pessoa já partiu, o artista já partiu. E esse é para os que estão aqui conosco também, artistas da música missioneira, artistas da dança, de todas as artes, da poesia, da pajada, da trova, porque São Luís é a capital estadual da música missioneira, mas nós temos muitos outros artistas. E o memorial vai ser aberto, Everson, de segunda a sexta-feira. A partir de hoje já está liberada a visitação. E quem quiser vir para São Luís Gonzaga, venha que nós temos mais um atrativo turístico e cultural. Hoje, a partir das 6h30 da tarde, é quando abre. Amanhã, no Jornal do Almoço, a gente mostra os detalhes desse memorial, Cristina. Combinado, Everson. Até amanhã. Bom, gente, hoje no comecinho do Jornal do Almoço nós mostramos a Ana Cláudia, uma mulher lá do Alegrete que está fazendo um tratamento para o câncer de mama aqui na Santa Casa de Porto Alegre. Hoje ela resolveu fazer uma distribuição de rosas para os médicos, para as pessoas todas que trabalham na Santa Casa e inclusive para pacientes que estão em tratamento. E uma dessas rosas está chegando para mim aqui no estúdio, que Fernanda. Especial, Cris, olha prometi, isso. Tô trazendo, viu, Ana? Olha que amor, querida, olha só, Ela gente. fez uma a uma das rosas da embalagem, os laços para entregar para todo mundo lá no hospital. E escreveu aqui no cartão: sou a Ana, venci o câncer de mama graças ao diagnóstico precoce. Prevenção salva vidas. Muito bacana ela lembrar isso para as pessoas, né? E fazer esse ato tão lindo aí de amor que ela fez com todas as pessoas, agradecendo aí pela sua cura. Hoje ficamos por aqui. Obrigada, Fernanda. Imagina. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Querida, né? Amor, né? Ela fez isso com tudo, sem rosas e... Jornal do Almoço. Oferecimento Santa Clara. A gente faz tudo para você fazer tudo melhor.